Sejam bem-vindos ao podcast Vida Rica. Eu sou a Aline Sopper e aqui nesse podcast você vai conhecer pessoas e conhecer a história de pessoas empreendedores que construíram uma vida rica e vão contar os aprendizados que tiveram nessa jornada. Se você é uma pessoa que quer ter uma vida rica, além do dinheiro, mas com o dinheiro também, aproveite e aprenda com os meus convidados, com as pessoas que vão contar a história aqui para vocês. E no episódio de hoje, eu estou recebendo uma mulher poderosa aqui, que vai contar como ela construiu e está construindo essa vida dela. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada, que bom estar aqui, que delícia. Muito bom, Camila. E para quem está chegando aqui, vamos deixar eles presentes para quem é a Camila Tucunduva. A gente vai contar a sua história. Mas o que você faz hoje? Como é que você ajuda as pessoas? Bom, eu sou mentora de professores de idiomas e professores que querem montar cursos digitais para viver disso ou para ter mais opções de renda e realmente para ter uma vida rica trabalhando com o que eles tanto amam. Muito bom. E quando a gente fala, né, professor, a gente vai falar aqui de uma categoria que eu tinha um sonho quando era criança de ser professora. Sempre gostei. Eu acho que quando eu tinha 6 anos, eu botava minhas amigas sentadas assim e falava, agora vocês vão assistir a minha aula, né? Só que eu ouvia que professor não ganha dinheiro. Professor é pobre, morre de fome, nunca vai ter nada. No Brasil, professor não ganha nada. Então, a gente cresceu muito com essa... Eu cresci, né? Muito com essa crença do professor. Tanto é que eu não fiz... não no segundo grau eu podia ter me formado professora, não fiz. E aí, quando eu fui para a faculdade, também não. Só que eu trabalhei como professora a minha vida toda, né? Mas fugi disso. E essas crenças, elas vêm muito lá da infância. E você se tornou professora de inglês. Uhum. Como é que foi isso? Você tinha essas crenças? Como é que foi essa tua jornada de começar aí na vida profissional como professora? Bom, meu pai é professor, né? Professor universitário, professor de jornalismo. Então, eu sempre tive a imagem de um professor em casa. E já todas as crenças que vêm junto. Ele sempre trabalhou muito. Como foi professor de universidade estadual, pública, então tinham muitas greves, todas as brigas por salário. Né? A gente sempre teve uma vida... nunca faltou nada na minha casa. A gente nunca passou necessidade nenhuma, mas nunca teve luxo nenhum. Uhum. Né? Então... eu sempre estudei em escola pública, mas a minha família sempre foi uma família que incentivou muito a leitura. Eu fiz inglês desde criança. Eu acho que meus pais sacaram, assim, que desde pequenininha eu gostava de cantar música em inglês sem saber uma palavra, né? E eu sempre me interessei muito pela língua, então era a minha família sempre foi uma família que priorizou isso em vez de roupa, brinquedo, né? Até viagens, muita coisa, mas para que eu pudesse estudar, eu e minha irmã, a gente pudesse estudar. Então, ser professora sempre foi uma das opções, porque era o que meu pai fazia. E ele não falava que era ruim ser professor? Que era ruim, não, mas sempre tinha aquela coisa de que, professor vai até aqui. Né? A gente nunca nem imaginou ter alguma coisa a mais, poder fazer alguma coisa a mais. A gente sabia que a gente não ia morar na rua. Ia ter salário. Não ia passar fome, né? Tudo vai dar certo. Se tudo funcionasse bem, no fim do ano a gente ia conseguir ir pra praia, porque eu morava em Londrina, no interior do Paraná. Então, ir pra praia significa viajar 7 horas de carro, pra ir numa praia ali do Paraná, mais ou menos. Então, eu lembro, assim, de escrevendo nos meus diários, quando eu era criança, pensando que, tomara que meus pais consigam juntar dinheiro pra gente ir pra praia no verão. Às vezes dava certo, às vezes não. Era né? a vida rica daquela época. Né? Anos 80 era o que tinha, né? Mas eu sempre sabia que nada viria muito fácil. Uhum. Que sempre vi muito meu pai trabalhando o tempo todo, fazendo várias coisas. Ele sempre me levava para a universidade. Então, eu cresci do lado de professores. Uhum. E você tinha ambição de crescer mais, de ter mais coisas? Ou para você, a visão que você tinha era de ser uma professora e ter a vida como os teus pais tinham? Então, o meu pai, ele era professor, sempre foi professor. A minha mãe, ela sempre foi empreendedora.
ela tinha uma casa de carnes com as irmãs dela, com sociedade. Embora ela não fosse muito bem sucedida no negócio dela, minha mãe tinha uma visão diferente das coisas. Então, eu sempre ouvi os dois lados dentro de casa, né? Então, assim, pra ganhar dinheiro de verdade, pra conseguir as coisas, você não vai poder fazer desse jeito, você não vai poder ser professora, né? Tua vida vai ser boa, você não vai morar na rua, isso é muito forte, você não vai morar na rua, você não vai passar fome, né? Mas se você quiser fazer alguma coisa além, você vai ter que ter seu próprio negócio. Até hoje eu fico pensando, por que ela não foi além? Por que ela não fez mais, né? Até ela parou depois de trabalhar e tudo mais. Mas eu tinha esses dois lados dentro de casa, né? A minha mãe sempre que puxava, ia atrás, vai fazer tuas coisas, vai buscar tuas coisas. E o meu pai, que era mais estabilidade, professor de escola, de faculdade pública, né? Que tinha aquele todo dia 5, tava tudo certinho. Então tinha esses dois lados. Dá pra dizer que eu tinha as duas opções, eu tinha os dois lados para crescer. E aí você tinha as crianças dos dois lados, né? Para escolher. Às vezes a pessoa mora numa família, é criado numa família que só é funcionário público, ele acha que só existe aquele mundo. Ou só é empreendedor, só existe. O meu lado é o outro, né? Meus pais são empreendedores, então nem existia essa possibilidade de... Ai, não vai pra faculdade pública, não. Pra quê? Eles fazem greve. Você vai pra faculdade particular que você termina rápido. Era bem assim lá em casa, né? Sim. Então é visão de mundo mesmo. E aí, como é que começou essa tua vida profissional como professora? Você começou já a ganhar dinheiro ou não? Não, é muito engraçado, porque eu acho, analisando depois que a gente fica mais velho, a gente começa a analisar o que nossos pais fizeram com a gente, né? A minha mãe sempre teve algumas amigas que eram muito bem-sucedidas sendo professoras. Então, eu acho que ela acabou me puxando, me incentivando a fazer letras, a ir para esse lado, pensando nessas amigas que eram muito independentes, mas que trabalhavam dentro de universidades, eram professoras de cursinho, né? Então, acho que foi mais por esse lado. Mas eu comecei a dar aula de inglês com 14 anos, na minha casa, no fundo, assim, na churrasqueira que tinha em casa, com quadro de giz e tudo mais, para minha irmã e uma vizinha, a minha mãe e uma amiga da minha mãe. E eu lembro que eu cobrava R$15 por mês. Você cobrava até pra mãe? Claro. Fazia recibo, tinha tudo certinho. E por quê? Eu fiquei pensando, né? Com 14 anos, dava R$60 por mês que eu fazia e era para eu ter a minha liberdade, para não ter que, assim, eu quero ir no cinema com os meus amigos, eu não preciso ficar pedindo dinheiro para os meus pais. Sim. Vai ter a festinha do pessoal, sei lá, da oitava série, alguma coisa disso, e todo mundo vai dividir para fazer a festinha. Eu não quero ter que ficar pedindo, eu não quero que esse seja um porquê deles dizerem não para mim. E eu lembro muito forte disso, assim, que cobrava certinho, fazia aula. Então, comecei a minha vida de empreendedora com 14 anos. Com 14 anos. Isso é uma característica também. Eu tô gravando os podcasts Vida Rica com os empreendedores e todos começaram adolescentes. Às vezes a gente vai pegando, eu falo pra quem acompanha aqui o podcast, pra ir pegando os hacks, né? Vai pegando aquele... como que funciona o cérebro de uma pessoa bem-sucedida, porque isso é ouro, isso vale ouro. E aí você começou já com 14 anos. Com 14 anos. E quando a gente tá com criança, né? Eu tenho filhos adolescentes e às vezes a gente acha que não incentiva a empreender, não, vai estudar. Mas isso não atrapalha, não. Vocês estão vendo aqui que o pessoal começou cedo e foi longe. Então, com 14 você começou. Sim. E aí você já sabia que queria ser professora? Então, eu nunca tive uma outra ideia, porque eu sempre gostei muito de inglês. Então, eu pensava, no meu mundo, inglês é assim, por que você usa o inglês? Eu posso ensinar inglês. Sim. Aí tem limitações também, né? Então, sempre foi para isso, eu sempre gostei, eu sabia que ia ser alguma coisa nessa área, mas aí fiz letras, aí comecei a trabalhar na escola que eu estudava, foi o meu primeiro emprego de carteira assinada e era a melhor escola da cidade, eu fiquei super feliz. Aí comecei a ter salário e eu nunca trabalhei porque eu precisava ajudar em casa, não era isso. Sempre foi assim, então agora eu vou poder comprar a minha roupa, eu vou poder fazer as minhas coisas com 14, 15, 16, 17 anos, eu entrei na faculdade muito nova. Então, só que desse começo empreendedor, eu fui para trabalhar para uma escola, que é o mundo dos professores de idiomas muito forte. Sim. O que você vai fazer? Você vai trabalhar para uma escola. Se você tiver sorte, você vai para uma escola grande, uma escola boa, né? No caso, eu fui trabalhar na Cultura Inglesa, que até hoje é uma escola muito bem reconhecida. Sim. E que dentro do salário que é pago para um professor de idiomas, é um dos melhores.
Então, imagina, com 17 anos, eu fazia minha carteira de trabalho para trabalhar na melhor escola e ganhar um salário que era muito maior que os 60 reais que eu fazia na minha casa, foi assim um baita de um desenvolvimento. Foi a primeira vez que você se sentiu rica? Nossa, gente, gente, Aline, é muito engraçado. Eu tenho a primeira roupa que eu comprei com o meu salário. E eu passei para Siena, que é a minha enteada, né? Eu falei, gente, eu lembro que eu paguei R$ 45 nessa jaqueta jeans, que era na loja mais uau, assim. E eu lembro a sensação de pegar o dinheiro do meu bolso e assim, cara, eu quero essa jaqueta porque eu quero, porque ela é minha. E era uma época, não sei se tinha moda, mas que vinha com, tipo, uns bottoms de flor. Um monte de coisa colada. Quanto mais coisa colada, mais cara. Exatamente. E eu lembro que eu olhei e falei, cara, é essa, não quero saber. E a sensação de comprar uma coisa que veio do meu trabalho foi assim, entendi que eu preciso de independência e liberdade. Essas são coisas que só depois eu fui entender o tanto que fazem parte de mim, sabe? E você falou que deu a jaqueta pra sua enteada, ainda bem que a moda dos anos 80 voltaram. Exato, né? Minha filha também agora, ela vê as roupas e ela fala assim, ué, mãe, você usava isso? Eu falei, agora vocês estão repetindo a gente dos anos 80, Exatamente. né? Ainda bem que a moda volta. E aí você foi pro cursinho, né? Entrou numa escola boa, um curso bom e seguiu carreira como professora de inglês. Sim. Aí fui fazer mestrado em inglês, fui para Florianópolis fazer mestrado na Federal. E aí, eu acho que assim, pensando naquela coisa de, tá, e agora? Sim, porque qual era o objetivo de fazer mestrado? Você ia ganhar mais? Não ia ganhar mais. Qual que é o objetivo? Naquela época, ir morar em Florianópolis e sair de casa. Ah, tá. Um motivo para sair de casa. E por que Florianópolis? Eu não preciso explicar, né? Ninguém precisa explicar porque uma pessoa escolhe. Ah, tinha a USP e a UFSC. Qual que você vai? Você vai no que tem praia, no que tem a galera e tudo mais. Então, o objetivo, hoje pensando em estratégia de carreira, eu nunca quis seguir a carreira acadêmica. Uhum. Por que você faz um mestrado se você não tem a intenção de trabalhar em universidade? Eu lembro que só caiu essa minha ficha no meio do mestrado, que é super puxado. Caro. Nossa, Não era público que você fez? É público também, mas assim, o custo, morar né? lá. Aí eu trabalhei na universidade, dei aula de inglês lá, dei aula de inglês numa escola também. Só que eu vi assim, poxa, eu tô dedicando todo esse tempo, toda essa coisa aqui, e eu não quero ser professora universitária. Né? Aí começa aquela coisa, mas em federal ganha mais, se você fizer doutorado, olha a sua tia que é doutora, não sei das quantas e tal. E eu olhava aquele universo de universidade e dizia, não sou eu. Eu não sabia o que era ainda, só que eu sabia que aquilo eu não queria mais. E aí aquele super conflito, né? Começou, tem que terminar, pensei em largar o mestrado na metade, mas aí fica aquela... Né? Poxa, não vai ser ruim ter um mestrado na tua carreira. Até hoje não usei ele pra nada. Mas não te prejudicou? Nunca. Não prejudicou, mas também assim, nunca... a Camila vai ser escolhida, por isso que tem um mestrado. Eu acho que isso é uma crença interessante, é uma crença do meu público, que eu só posso ter sucesso se eu tiver faculdade, se eu tiver diploma, se eu tiver pós, se eu tiver mestrado, se eu tiver doutorado. E na prática, a gente vê que em pouquíssimas situações, aquele mestrado ou doutorado vão de fato fazer diferença. Não vou dizer que nunca faz, porque em algumas situações pode fazer, para quem é acadêmico, para quem vai passar num concurso público, ele vai ter mais crédito quando ele tem mais títulos, né? Mas, em geral, para a maior parte das pessoas, não vai fazer diferença. E a gente fica... O problema não é fazer, porque foi o que você falou. Você fez... Ele não te atrapalhou. O grande problema, eu acho que são as pessoas que não dão o próximo passo porque ela acha que o que limita é a ausência daquele título. Você vê isso no teu público, nas pessoas que você atende, seus mentorandos? Demais. E até assim, além do mestrado, eu fiz 2 pós. Então, de certificação, fora na área de inglês e das línguas, tem muitos certificados de línguas. Eu fiz milhares deles, eu tenho quase todos que existem. Agora, que tanto que isso faz a diferença? Claro, é óbvio que você cresce como pessoa, que você conhece pessoas maravilhosas, isso ninguém vai questionar, né? Só que no quesito ganhar mais dinheiro ou você solidificar, sabe, a sua carreira, você construir,
não faz a diferença, não faz nenhuma. E a galera dos idiomas é muito forte, porque toda vez que eu abro, sei lá, uma caixinha de perguntas ou faço algum comentário me posicionando um pouco mais sobre isso, é aquela coisa de, eu não posso cobrar tanto pela minha hora aula porque eu não tenho faculdade Mestrado. de letras, eu não tenho mestrado, eu não tenho, no caso, né, do inglês do CELTA, que é um teste muito famoso para quem quer dar aula fora, eu não posso porque eu não tenho isso, né? Então é muito forte o poder que um papel tem na cabeça da pessoa, assim, se eu tenho, eu valho alguma coisa, se eu não tenho direito de cobrar, o meu serviço não presta de nada. Isso vem muito da crença que a gente adquire na infância, que os pais falam, se você não estudar, você não vai ser ninguém na vida, se você não fizer faculdade, você vai morrer de fome, se você não passar de ano, você vai ficar pedindo dinheiro na rua, porque eu entendo, eu falo que nenhum pai, ele falou, vou colocar crenças limitantes no meu filho, nenhum quer isso, ele faz pro bem, só que ele faz pro bem de um jeito desajeitado, que acaba sendo prejudicial. Sim. E crescem adultos competentíssimos, porque você deve conhecer professores de inglês muito competentes no que fazem, mas que não fizeram faculdade. Sim. E que aí não conseguem cobrar porque não tem faculdade. Mas hoje, Aline, olhe quantas pessoas tem. E o mercado de idiomas online tem muitas celebridades. Tem muitas pessoas famosíssimas. E essas pessoas? Essa galera não tem mestrado. Essa galera, ou se tem, não é isso. Sim. Não é por isso que eles têm tantos alunos, não é por isso que eles têm tantos cursos, não é por isso que eles fazem um impacto na vida de tantas pessoas. Pode até ter, tanto que não é um conhecimento público. Não, né? Nem divulga isso. Ninguém coloca lá, olha, quem sou eu? Comece por aqui. Mestre. Olha, eu tenho certificado e tal. Não é isso. Sim. Não é isso, né? E o que você acredita que é isso? Porque você podia ter continuado lá como professora, feito mestrado e foi. O que você acredita que foi uma chave que virou de você pensar, eu posso cobrar mais do que as pessoas cobram, eu posso receber mais, eu posso subir o meu patamar? Bom, eu sempre trabalhei até os meus 36 anos, eu sempre trabalhei em escolas e eu sempre trabalhei em escolas muito boas. Em escolas que pagavam o máximo que se pode fazer numa escola de idioma. Então, esse salário super ruim, eu não passei por salários abusivos, né? Só que eu comecei a sacar que eu sempre trabalhei o dia inteiro, eu sempre fui aquela pessoa assim, full-timer, né? É isso que eu faço. Aí eu comecei a sacar que era só isso que eu sabia fazer. Aí começou a me incomodar. Eu falei, gente, mas é só isso que eu sei fazer. Se eu quiser mudar de trabalho, eu não sei fazer outra coisa, eu só sei dar aula. Como assim? E mesmo trabalhando na melhor escola, que pagava o melhor salário, eu não ia conseguir passar daquilo nunca. E já tinha 20 anos, né? Você falou 36, você começou com 14, tinha mais de 20 dando aula, né? Eu falei, gente, a vida tem que ser um pouco mais que isso. E com esse salário que eu faço, que não era um salário ruim para os padrões brasileiros de salário de professor, eu falei, eu não vou conseguir ter a vida que eu quero viajar, que eu quero conhecer um monte de lugar, eu quero, sabe, poder ir para um monte de show, eu adoro ir para show, eu quero poder me aposentar um dia, né? Eu quero poder um dia parar de fazer isso. Tem professores que não param, né? Porque senão morre de fome. Sim. Não tem como. Eu comecei a falar, será que é isso que eu quero fazer quando eu tiver 50, 60 anos de idade? Porque se eu parar, eu não vou conseguir nem morar onde eu moro. Não vai dar. E aí começou a dar uma dor muito grande de eu preciso fazer alguma coisa diferente. Foi esse pensamento. E uma coisa importante que você falou. Enquanto a gente está num ciclo que eu tenho minha casa, eu pago minhas contas, eu tenho meu carro, não tenho necessidade, eu me acomodo naquela posição, eu já ganho bem, já estou na melhor escola e tudo. O momento que dá um start do que eu posso mais é o momento que você pensa, tem mais coisas nessa vida que eu não estou aproveitando e que eu quero entender como que eu aproveito. Sim. Você falou, você queria viajar, você queria conhecer outros lugares e poder ir para mais shows. Esse bichinho da ambição, que as pessoas acham que é errado, porque a gente aprendeu isso, né? A ambição é horrível, né? Se contenta com o que você tem. Pra que você vai querer mais? Pra que você quer tanto? Já tem o suficiente, né? Inclusive, eu brinco que as pessoas falam assim, eu não quero ficar rico. Eu só quero ter uma vida confortável. Eu só quero poder viajar de avião. Eu só quero poder comer em restaurantes. Eu só quero poder botar meu filho numa boa escola. Então, isso gente, você quer ficar rico?
Né? Se você não sabia, você descobriu agora que você quer ficar rico. A palavra rico, porque a gente aprendeu de uma forma pejorativa, parece que é arrogante, que é gastador. E não, riqueza tem a ver com eu poder desfrutar, eu ter recursos para desfrutar isso. Sim. E essa ambição, que tem gente que foge dela, fala assim, não posso, isso é inveja, eu não posso querer. Isso foi importante para você despertar aos 36 anos, mesmo bem-sucedida como professora, que você podia fazer alguma coisa a mais. Como é que foi isso? Não, mas eu fui para um outro extremo. Eu parti do princípio que eu falei, cara, se como professora, olha o pensamento, se como professora não vai ter como eu ganhar dinheiro, porque professor é pobre, tá? Não muitos anos atrás, né? Eu falei, então eu preciso fazer outra coisa. Eu preciso ir trabalhar com outra coisa, porque como professora não vai dar. Até aqui eu já fui, né? Já conheci meu pai, os amigos todos do meu pai, eu sei até onde a vida de professor pode ser, não quero essa vida, então eu vou fazer uma outra coisa. Peguei uma alergia de ser professora. Olha o ranço que criou, né? E eu comecei a falar, falei, bom, então eu preciso começar a conversar com as pessoas que eu conheço que têm sucesso, né? Sucesso financeiro, sucesso na carreira, e que não são professores, e eu vou ouvir o que elas têm para me dizer. E fui atrás das pessoas que eu conhecia bem na cara de pau. Sabe, assim, o amigo do amigo, o irmão do amigo do não sei o que. Eu falei, fulano, eu preciso conversar com você, vamos tomar um café? Né? E fui mesmo. E pessoas de áreas completamente diferentes. Isso é maravilhoso. Tipo assim, bem muito diferentes. E elas não se conheciam. E eu, na minha cabeça, eu ia ter que trabalhar numa multinacional. Falei, bom, eu sei falar inglês, meu inglês é ótimo, eu vou para uma multinacional. Ou como secretária executiva. Qualquer coisa. Eu tava nesse ponto. Qualquer coisa, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, RH, gestão de pessoas. Fui fazer uma pós em gestão de pessoas e tal. Falei, vai ser por aí, porque uma multinacional vai me pagar mais. Né? E ainda pensando em trabalhar para alguém. Não tinha virado a chave que eu poderia fazer por mim. Só que todas essas pessoas que eu conversei, elas falaram assim, você não tem perfil de trabalhar para ninguém, não. Você tem perfil de dona de empresa. Você tem perfil empreendedor. E aquilo para mim foi assim... Cara, eu caí. Eu falei, como eu, empreendedora, dona do meu próprio negócio, todas falaram isso. Aí eu falei, bom, se eu fui pedir ajuda para pessoas que eu confio, todo mundo, sem se conhecer, falou a mesma coisa... É muita burrice, eu não ouvi essa galera. Sim. Então, vamos aprender como é que faz esse negócio de criar um negócio, né? Porque eu preciso ouvir esse pessoal. Então, foi de ouvir pessoas que eu admirava e respeitava a forma, né? Assim, poxa, que legal, ele construiu tudo isso, ele tem tudo isso, que massa, né? De nichos diferentes. E ouvir o que todos eles viram em mim. Isso é muito bom. Esse podcast Vida Rica, eu montei, né, o projeto dele, eu falo que eu estou fazendo um experimento como o Napoleão Hill fez, né, em 1930. E ele passou 20 anos da vida entrevistando pessoas. E ele entrevistou mais de 500 pessoas bem-sucedidas para entender como que funciona a mente deles, para saber o que fez ter o sucesso. E eu sempre gostei muito de Napoleão Hill, estudo e tudo. Eu falei, por que eu não fazer isso com pessoas agora, da nossa realidade? E comecei, vocês estão aqui no início do projeto, mas eu quero chegar nos 500. Não sei quanto tempo eu vou levar. Bom, sendo você, Aline, eu acho que daqui mês que vem a gente consegue. Não sei quanto tempo eu vou levar para chegar nos 500, mas eu quero chegar nos 500. E nessa pesquisa, eu vou entendendo isso. E você que está assistindo esse podcast, você tem essa oportunidade, porque eu estou fazendo o trabalho e você precisa só assistir o podcast. Eu estou trazendo as pessoas aqui, entrevistando elas. Isso que você fez de ouvir as pessoas para entender é uma quebra de crença. Porque quando eu tenho uma crença, a crença ela é um pensamento que eu não questiono. Então eu tenho uma crença, professor não ganha dinheiro, professor vai morrer pobre, empreendedorismo não dá certo, é difícil empreender no Brasil. Se eu quiser ficar rico, eu tenho que ir para uma grande empresa. Eu tenho isso na minha cabeça. Como que eu mudo? Conversando com outras pessoas que vão ter uma visão diferente. Pode até ser que eu não concorde, mas no mínimo o que aquela pessoa vai falar vai me fazer pensar sobre o que eu tô passando. Sim. Então você fez isso intuitivamente e foi conversar com as pessoas para descobrir o que elas fizeram para ter sucesso. Sim. E ainda ganhou um conselho. Abra teu próprio negócio. Você não vai prestar dentro de empresa, não. E olha que engraçado, né? Nessa última escola que eu trabalhei, eu sempre tive eu aprendi muito com o dono dessa escola.
né? E a gente se batia muito de frente, porque hoje eu entendo, né, que eu tinha um perfil de dona de negócio, e ele era o dono do negócio, então como é que ia dar certo? Mas eu lembro que bem no começo do trabalho com ele dizia para todo mundo assim, gente, vamos aproveitar a Camila, porque a Camila não vai ficar aqui muito tempo. A Camila já vai começar uma coisa dela, ela vai ser chamada. Então, ele já tinha visto isso em mim, né? Tanto que quando eu fui comunicar a minha saída para ele, ele falou, pô, mas demorou, hein? Tava na hora, né? Então, hoje a gente é bem mais parceiro de conversar coisas de negócio, mas eu não estava pronta, eu não estava aberta para ouvir tudo isso. E tinha mais uma crença muito forte dentro de mim, que era que dono de empresa sempre ferra os funcionários. Ah, você achava que para ser bem-sucedida você ia ter que escravizar todo mundo. Sim, ali. eu ia ter que ser muito injusta, muito, sabe, sacana com as pessoas que trabalhavam comigo. Então, assim, não quero ser essa pessoa, portanto, jamais terei o meu negócio. Você tinha essa visão dos seus chefes? Você tinha, lá no fundo, você achava, cara, eles estão cobrando dos alunos e estão pagando pouco pra gente? Não tão forte assim, sabe? Mas eu sempre via injustiças. Uhum. Eu sempre via coisas assim que... Tanto que dentro da minha veia sempre teve um negócio de treinar professor, de ajudar a fazer ficar mais fácil o trabalho, valorizar mais, né? Eu sempre tive essa pegada. Uhum. Só que eu comecei a entender que escolas particulares, elas são empresas. Sim, elas visam não são lucro, ONGs, né? elas não são empresas públicas, né? Então, algumas contas que eu fazia na minha cabeça antes não fazem o menor sentido. Fazia conta só do que entra, né? 500 alunos pagando R$100, então tem X e ele tá ganhando e tá botando dinheiro no bolso. Porque as pessoas têm essa visão. Sim. E a hora que quebra um negócio, que tem que pintar, que assaltam a escola, e que o aluno não pagou. Então, assim, você, por não ter conhecimento de como é uma empresa, você acha muita coisa. E eu achava muitas dessas coisas. Putz, podia pagar um pouco a mais. Poxa, podia cobrir aquele horário, mas na verdade, assim, você não vê toda a outra parte, né? Todo o posto de investimento em marketing, em captação de aluno, em pagar toda a recepção, a limpeza, tudo. O café. Cara, tudo tem custo, né? E eu trabalhei como coordenadora da escola. Mesmo assim, você não tinha essa visão. Eu comecei a mudar a minha visão porque eu me coloquei, eu gosto de falar, do outro lado do balcão, né? E eu via que, o professor vai ter o salário dele, os alunos estão lá, a sala de aula tá lá, o material tá lá, só que todo o resto do rolê tá na mão do dono da escola. Então, se ele não vai atrás, o aluno não vem. E aí não tem dinheiro pra ninguém, né? Mas aí eu comecei a mudar essa visão, sabe? Eu comecei aos poucos, eu acho que eu demorei demais para entender as coisas, assim. Hoje eu vejo, obviamente, com muita clareza, mas eu comecei a entender que dentro dessa equação toda, o objetivo não era que eu enriquecesse. Não é o objetivo, assim. Cara, qual que é a obrigação dele de me enriquecer? Sim. Nenhuma. Isso é uma coisa da crença de que alguém tem que me dar dinheiro, né? Eu falo que a gente não ganha dinheiro, a gente gera, a gente faz o dinheiro. E essa concepção de que eu ganho dinheiro é muito ruim. Porque se eu ganho dinheiro e eu estou trabalhando para alguém, alguém tem que me dar mais dinheiro. E ele não tem obrigação nenhuma de me dar mais dinheiro. Ou você tem um salário, você tem à disposição uma oferta, e se você acha pouco, você tem que fazer o seu. Meu pai falou isso comigo com 16 anos. Eu arrumei um emprego com 16 anos, já era empreendedora desde criancinha, mas eu falei, vou trabalhar, carteira assinada, que eu quero salário. Aí arrumei um emprego, trabalhava, ganhava um salário. Passaram-se alguns meses, eu falei pro meu pai, e ele falou assim, mas você tá ganhando pouco. Falei, pouco? Como que eu faço para ganhar mais? Aí você vai ter que abrir o seu negócio. Eu falei, então me ensina. E aí ele me ensinou, né? Com 17 anos ele começou a me ensinar a abrir o meu negócio. Mas tem pessoas que vão passar a vida toda acreditando na injustiça que a empresa não paga bem. E aí a sua ficha caiu com 36 anos. Nossa, olha a demora, né? Quando as pessoas falam, eu sou meio devagar, eu digo, não, eu que sou. Eu que sou. Mas é muito interessante falar, porque às vezes, e eu acredito que muitas pessoas estão ouvindo, e a pessoa fala assim, Aline, mas a Aline entrevista pessoas que empreenderam a vida inteira. E você tá aqui para provar que não, que até os 36 anos você buscou a tua estabilidade, um bom salário, ser bem-sucedida, e com 36... deu um estalo lá que podia ser diferente. Me deu os meus 5 minutos, e daí também eu falei, não, agora vamos começar a fazer tudo diferente, né?
E eu fui para esse outro lado extremo, pensando que eu jamais poderia fazer dinheiro sendo professora. Eu falei, mas eu gosto de pessoas, então beleza, vamos trabalhar com carreira, com alguma coisa desse tipo. Só que daí, e foi mais ou menos na época que eu acho que eu te conheci, que eu conheci a Dani e tudo mais, e comecei a ver outras possibilidades. E daí, quando você se abre a ouvir mentores, a ouvir pessoas que estão trabalhando de outro jeito, que vivem de outro jeito e que te enxergam de uma outra forma, que você chega e conta a tua história, você conta o que você gosta, no que você é boa, e você se permite ouvir o que as pessoas falam pra você, começaram a cair fichas. Falei, gente, mas pera lá, tem 20 anos de carreira nesse mundo. Se tem alguém que entende desse mundo, esse alguém sou eu. E agora eu tenho um conhecimento a mais de negócio, porque eu comecei a ter os meus clientes, os meus alunos, e muito rapidamente eu comecei a fazer o que eu fazia na escola sozinha. Você tinha um salário de 20 anos, né? Que é progressivo. Então você tinha aquela renda que era meio que o teu teto dentro da escola. Em pouco tempo você conseguiu fazer isso sozinha. Sim, e trabalhando bem menos. Bem menos. E pra mim, dentro do meu objetivo era assim, a hora que eu conseguir fazer igual o que eu faço na escola, eu saio. Porque daí eu sei que eu consigo ter pelo menos a mesma vida, né? Trabalhando, percebi que era bem menos. E vai dar. E eu comecei a planejar. Falei, então agora, projeto sair, né? Projeto saída. E tem várias coisas no caminho. Aí você é chamada pra isso, chamada pra aquilo e tal. E trabalha como consultora, não sei onde, não sei onde. Só que eu comecei a entender que sozinha eu conseguiria fazer muito mais. Fazer as coisas do meu jeito, seguir tudo que eu já tinha de conhecimento nesse mundo para ajudar justamente essas pessoas. Sim. Eu falei, cara, se eu fiquei presa nesse universo por tanto tempo, né, e me doía muito ver pessoas, meus amigos, a grande maioria dos meus amigos, né, todos os professores, vivendo de um jeito limitado, eu falei, não, se eu conseguir passar por essa ponte, mais pessoas vão conseguir também. É a hora que a gente entende. Eu demorei para descobrir esse caminho e eu posso tornar isso mais rápido para o outro, eu posso facilitar para o outro. Você descobriu que você não precisava ganhar dinheiro de alguém, da empresa. Você aprendeu a fazer o teu dinheiro. E aí virou uma chavinha que você pensou, por que não empreender ensinando as pessoas a fazerem isso? Sim, sim. Não, e se for pensar todo esse tempo, né, tudo de um monte de investimento, e o que hoje os professores que entram para o meu curso conseguem fazer em meses, em poucos meses, eu queria ter me conhecido quando eu tinha com 20 anos, né? Onde que eu estaria hoje? Meu Deus do céu. Mas me dá muito orgulho de fazer tudo isso, porque eu vejo que são pessoas que têm potencial para muito mais, são pessoas que podem viver uma vida muito mais plena, muito mais próspera, mas estão num quadrado, né? Estão fechados assim, só olha... E que você ficou lá por 20 anos. Totalmente, com todos os pensamentos, com todas as... Tanto que quando eu comecei a pensar em trabalhar com professores, eu falei, gente, mas é uma galera cagada no dinheiro, o pessoal lascado, como é que eles vão me pagar para ajudar eles? É a sua crença, né? Era a minha crença. Eu falei, mas peraí, eu vou para um mercado onde as pessoas não têm dinheiro? Como assim? Né? Então, e não tinha ninguém fazendo o que eu fazia. Falei, então tinha 2 sinais bem assustadores, né? Falei, gente, ou eu sou louca, ou eu descobri um negócio muito massa. Graças a Deus foi a segunda opção. Que bom, né? E para quem ainda não entendeu, hoje a Camila, ela ensina os professores de idioma, não só de inglês, a construírem essa jornada empreendedora deles, com aulas particulares, com cursos, com treinamentos, que não é o normal. O normal do professor é vender hora-aula. Para a escola, para a instituição. Sim. E você ensina eles a aumentarem o valor que eles cobram na hora, entregar o método próprio. Porque eu sei que muitos professores dão aula em curso e não acreditam no método daquele curso. Mas tem os boletos para pagar, né, gente? Tem que repetir o que está escrito ali. E aí você consegue hoje, com toda a tua experiência, mostrar para aquelas pessoas que elas podem começar a empreender e gerar essa renda muito cedo. Sim. E como é que é a virada de chave dessas pessoas? Nossa, gente. O que eu mais gosto é aqueles prazeres que a gente tem, né? Da pessoa entrar totalmente descrente. Falando, cara, será que é verdade? Não é possível. Geralmente a galera me conhece e demora um tempo
para entrar nos meus cursos, nas minhas Aham. mentorias, porque a crença é muito forte de, Sim. cara, tá bom demais para ser verdade. Como assim que um professor de idiomas pode fazer 10 mil reais por mês? Qual que é a média? Um professor de idiomas trabalhando em cursinho e tudo, quanto que ele vai receber mês? 2 mil. 2.000. 2 mil. Então vamos pensar. A pessoa, não é fácil falar inglês, né? Assim, eu não acho que é fácil. Não é um conhecimento que todo mundo tem acesso, porque no Brasil a gente não tem inglês como a segunda língua. Uhum, Em alguns uhum. lugares da Europa e tudo, eles falam inglês desde criancinha. Não é o Sim. caso. Então, um professor de inglês, ele teve a formação desde da base até crescer, se formar, aprender uma profissão, se tornar um profissional especializado, Uhum. e ele vai receber 2.000 reais Sim. mês. E se for assim muito bem sucedido, tiver um emprego muito uau, faz 3, talvez 4, mas aí mora em São Paulo, mora no Rio, que o custo, né? Uhum. Não vai nessa. E tem os casos mais bizarros de, sim, faço 700 por mês, 800, que eu me pergunto, mas como assim, né? Ah, como é que come, como é que vive, sim, né, desse porque jeito? não colocando uma coisa contra a outra, mas, por exemplo, a pessoa que faz faxina, ela vai receber isso. E Sim, bem recebido, tem que sim, receber mesmo. Sim, mas vai receber isso. total. E ele, com aquele conhecimento todo, com diferencial. Com mestrado, com todos esses certificados que a gente falou, que foi morar fora, sabe? Que foi fazer intercâmbio, que foi fazer... Aí você fala, poxa, É muito tudo tempo e isso dinheiro de investimento, né? pra ganhar só isso, né? E assim, Aline, trabalhando tripla jornada. Não é assim, eu faço 2 mil, mas eu trabalho 2 horas por dia. Não, trabalhando manhã, tarde e noite. Ou trabalhando em 2 escolas e com mais aluno particular à noite para daí conseguir fazer 3. Né? É muito bizarro. É muito, muito, muito bizarro. Esses dias eu tava falando com um dos alunos da minha turma. Falei, gente, um salário mínimo é R$1.200. Sim. E todo mundo sabe que o salário mínimo não dá para viver com o salário mínimo. Como assim, né? Então, uma pessoa sem qualquer qualificação vai ganhar um salário mínimo. Vocês têm uma baita de uma qualificação. Sim. Né? Vocês ensinam uma habilidade que é das mais preciosas no mercado. E aí, uma das coisas que eu falo, assim, o pessoal fala, poxa, Camila, tapa na cara, né? Que uma das pegadas da gente divulgar as nossas aulas, principalmente do inglês, é assim, quem fala inglês ganha muito mais. Quem fala inglês ganha 70% a mais. Eu digo, nossa, que ótimo, e você? Então, assim, cadê a coerência de você dizer que uma pessoa que sabe inglês ganha muito mais, mas você tem uma vida miserável? Sim. Não faz sentido. Você tem um negócio na mão, né? O conhecimento, você passa isso para as pessoas se debatem pelo que você ensina e você não tá ficando com ônus disso? Sim. E aí começa a virar a chave desse professor, e você falou que ele não acredita, porque ele já tem pré-determinado que professor ganha mal mesmo, não é valorizado, que se ele quiser ganhar dinheiro ele tem que fazer outra coisa da vida, e às vezes ele escolheu ser professor, é apaixonado pelo inglês, como você falou, pelo inglês, por dar aula e tudo. E aí começa a virada de não acredito nisso. Sim, você tá... A Camila tem cara de rica, né? Então, aí eles vão lá e falam assim, pra você é fácil, você deve ser rica, você deve ter nascido em família rica, você deve ter, teu pai deve ter te dado 1 milhão quando você fez 20 anos, né? E então vem essas dúvidas todas, né? Porque é uma forma da gente colocar a responsabilidade no outro. Você tem por causa disso. Sim. E você contando a sua história, você tá mostrando que não, né? Seu pai é professor, sua mãe é empreendedora, escola pública, trabalhou 20 anos e conseguiu aumentar muito a tua renda através do empreendedorismo. E o que eles precisam despertar? O que você desperta neles nessa jornada? Primeiro de tudo, Aline, é autoestima. Que professor tem uma autoestima muito baixa. Muito, muito baixa. Ele não se valoriza, né? E quando a gente não se valoriza, quando a gente não enxerga que o que a gente é, o que a gente faz vale muito, a gente não consegue passar isso para os nossos clientes. Sim. Né? Então, o primeiro trabalho que eu tenho é em falar, escuta, você é importante, escuta, o que você faz é muito bom, o que você faz é ouro no mercado. Né? Só que não adianta você ter todo esse ouro dentro de você sem estrutura, sem estratégia, sem método, sem você entender de marketing, sem você saber se vender, sem você saber se precificar. E todas essas palavras são, assim, um outro idioma que eles nunca ouviram falar. Oi?
precificar, não, peraí, né? Porque o preço vem da onde? Na escola me pagavam tal hora a aula, eu vou cobrar o mesmo, né? Só que a escola te pagava R$15 a hora a aula, R$12 Aí você a cobra hora, 20. achando que você tá, né? E não faz a conta para ver que no fim do mês ainda não vai fechar. Então, o primeiro de tudo é a autoestima do profissional. E aí, estruturação firme e forte, porque é uma empresa sem planejamento, Sim. empresa sem toda essa organização de crescimento e desenvolvimento, de onde eu quero chegar, o que eu quero, que tipo de vida que eu quero ter, né? E eu não pego a questão do dinheiro, eu digo para eles, né? O dinheiro vai te dar a liberdade de fazer a vida ser do jeito que você quer. Então, quando eu falo, você vai lotar a sua agenda, não quer dizer que você vai trabalhar das 7 às 10 da noite. Se você quiser, se for esse o seu plano, bora. Mas entram pessoas assim, eu tô com um filho pequeno, eu preciso fazer dinheiro, mas eu não queria trabalhar à noite para poder ficar com meu filho, ou eu preciso trabalhar tantas horas por dia, eu quero trabalhar só de casa. Então, você vai ter a liberdade de escolher. E isso, assim, a hora que cai a ficha, que eles podem fazer tudo isso, vivendo a vida do jeito que eles desenharam, aí, assim, banho de gratidão, lágrimas de prosperidade, daí a pessoa realmente entende que dá, que tem como. E hoje, quem é a Camila que tinha salário com 36 anos, no teto, dava bater no teto do salário, e hoje, o que mudou na tua vida, nessa tua jornada de construção dessa tua vida? O que mudou na Camila? Mudou o que eu mais valorizo na vida, que é a minha liberdade de fazer o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, onde eu quero, com as pessoas que eu quero. Então, eu posso tomar decisões para coisas simples, assim, que dias que eu vou trabalhar, trabalha-se muito, é óbvio, né? Mas você tem aquela escolha de que hoje eu vou fazer desse jeito, né? Essa semana eu vou fazer desse jeito, ou não, eu vou passar desse... Né? Escolher como, escolher horários, escolher com quem que eu vou trabalhar, escolher com o que eu vou trabalhar, e poder fazer isso com tranquilidade. E não assim, eu vou fazer porque, tem, como você comentou, porque tem os boletos para pagar, né? Os boletos para pagar não são um problema mais. Não é mais. Chega uma hora que você não precisa preocupar com os boletos, gente. De jeito nenhum. Tem gente que acha que essa hora não chega, porque acaba assim, tem uns memes, né? Quando você cresce, o pai já mostra assim, você já viu um que o pai fala assim, meu filho, um dia tudo isso será seu, aí é um monte de boleto, assim. Então, a gente tem essa coisa de que a questão toda da vida adulta é as contas para pagar. E por grande parte do tempo, isso é uma preocupação, porque a gente tem que pagar a casa que a gente mora, o cartão de crédito, a escola, tem que pagar. Mas chega uma hora que você consegue ter uma renda que isso não é mais o problema. Você já sabe que você vai pagar, você já tem o dinheiro para pagar, independente do que vai acontecer, você já fez dar certo aquilo ali. Então, esse momento que chega, você que está aí ouvindo a gente, que tem a sua vida rica, escreva aí, eu gosto do nosso quadro de sonhos, né? Escreve no seu quadro de sonhos. Não ter preocupações com boleto. Nossa, é outra vida, né? E uma coisa que para mim sempre foi... são detalhes, mas são detalhes tão importantes. Hoje eu me pego, assim, eu vou a um restaurante, qualquer restaurante, não é aquela coisa, mas quanto que custa esse restaurante? É um X, é um cifrão, 2 cifrões? Não interessa. Tipo, o que eu quero comer hoje, em que lugar e tal. E quando você chega no restaurante, você simplesmente não olhar o preço do que você vai pedir. E isso, assim, sempre foi, deixa eu olhar aqui o preço para definir quais eu posso escolher. E hoje não. E você olhar e assim, não importa quanto vai dar a conta, né? Não importa, a gente vai comer o que a gente quiser, o que tiver afim. E não é assim, vou comer um monte. Não, é o que eu tô afim de comer. Eu quero ir naquele lugar porque sim, ou porque hoje é meu aniversário, hoje é aniversário do meu marido, ou meu pai tá aqui, alguma coisa desse tipo. Então, esse tipo de escolha, ou para onde que eu vou viajar? Deixa eu ver para onde eu quero ir. Né? Onde você vai ficar? Deixa eu ver onde eu quero ficar. Não é no mais barato, não é se tiver algum amigo morando lá. Sim. Né? Então, você poder fazer esse tipo de escolha, e eu comentei antes, eu adoro ir em show. Para mim, ir em show é uma das melhores coisas da vida.
E em show, assim, cara, é óbvio que eu vou ficar na pista VIP. É claro que eu vou ficar na cara daquele artista que eu admiro tanto. Eu não vou ficar lá longe, na puta que pariu, não vou ver nada, né? Então é aquela coisa que dia que é o show? Não importa que dia que é. É no meio da semana? Tá bom. É em São Paulo, eu moro em Curitiba? Tá. Eu posso ir. Eu posso ir. Eu vou olhar minha agenda aqui, vou organizar. Se tiver alguma coisa marcada, eu vou tirar dali pra ir no show. Então, são coisas que são importantes. Né? E cada um tem o que é importante para si. Exatamente. Né? Então, para mim, essas coisas são. E até pegar minha família e, cara, vamos embora todo mundo, vamos passar isso, né? Que nem ano passado. Cara, se a gente passasse o Natal na Disney? Né? Vamos. Então, beleza, vamos. Não é aquela, sabe? Você faz as coisas que são legais para você, que você valoriza. E eu sinto, eu sempre tive, eu acho que ainda nas viradas de chave, ali, numa coisa que para mim pegou bastante, foi quando a minha mãe morreu. Que foi mais ou menos nessa época, um pouquinho antes dessa minha virada de chave. Que eu cheguei à conclusão, eu falei, cara, então eu posso morrer também, né? E minha mãe morreu muito nova, com 61 anos. E eu fiz as contas, eu falei, gente, então se, sei lá, né? A vida for muito parecida, eu tenho aí 20 e poucos anos de vida. O que eu vou ter feito? O que eu vou fazer? A vida vai ser isso? Né? E por ver essa sensibilidade da vida, assim, de ver, pô, ela foi. E o tanto de coisa que ela não fez. Sim. E o tanto de coisa que ela queria ter feito, que eu sei que ela queria ter feito e não fez por quê? Porque não tinha dinheiro. Sim. Não podia. A minha mãe nunca viajou pro exterior. Nunca. Sabe? Ela nunca chegou, assim, sei lá, de poder chegar numa loja e falar, cara, quais roupas que eu quero? Era, não, dá, né, vamos essa aqui e tal. E quando já era tarde demais, que daí foi, tipo, então vamos comprar. Mas agora não fazia diferença, porque o relógio já tava... Né, no caso dela, assim, que ela teve uma doença que a gente já sabia que ela ia morrer. Então, falei, cara, eu não quero. Não é essa história que eu quero escrever pra mim. Essa iminência da morte, ela é muito rica. Porque nós não nos damos conta da importância de aproveitar a vida até o dia que a gente fica muito próximo da morte. E aí pode ser a própria pessoa, uma doença, um acidente, ou alguém muito querido nosso. Porque é a hora que a gente fala assim, igual você falou, sua mãe com 60 anos, super jovem, né? Imagina, ela imaginava viver mais 40 anos, no mínimo mais 20, bem, vou aproveitar a minha vida agora. E não teve essa oportunidade. E isso fez cair também uma ficha. Sim. Eu gosto de trabalhar isso, inclusive eu trabalho isso dentro do meu programa Vida Rica, tem um módulo que é justamente isso, né? A possibilidade da morte. Quando a gente está ali naquele momento em que a gente imagina que a vida pode acabar, é a hora que eu imagino o que eu queria ter vivido e eu não vivi. Eu passei por uma experiência dessa, porque eu tive um diagnóstico com 31 anos, eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla. E aí, meu mundo caiu, desabou. Eu tinha já casa, já tinha carro, já tinha casado, já tinha filhos, mas eu tinha 31 anos. E aí eu comecei a pensar, bem, se eu não puder mais andar, falar, comer, ou depender de alguém para fazer tudo para mim, é igual, pior do que se eu tivesse morrido, né? Porque eu vou ter perdido minha autonomia, que eu valorizo tanto. E daquele momento ali, que eu tinha 31 anos, até passar todo o processo de muitos exames, de especialistas e tudo, até o veredito final, eu tive 2 diagnósticos positivos. 2 médicos neurologistas falaram, esclerose. E até eu chegar no último, depois de 40 dias, e falar que não era, eu acho que a minha vida passou toda na minha frente. Nossa. Toda. Porque eu falava, não é... Cadê a vida que eu queria viver? E passei muito por isso. Pela questão de... Eu queria viajar, eu queria levar meus filhos para Disney, eu queria morar perto da praia, eu queria poder conhecer outros lugares. E na vida que eu estava vivendo, trabalhando loucamente, eu tinha uma escola, estava trabalhando lá 12 horas por dia, não podia sair para lugar nenhum. Eu falei, opa, eu tenho que fazer alguma coisa dessa minha vida. Então, esses estalos, né, esses sustos que a vida dá na gente, sim, são presentes para que a gente aprenda. E você, de uma forma muito dolorida, claro, imagino que é muito difícil passar por isso, mas virou mais uma chave para você não desperdiçar o tempo de viver a vida rica que você estava construindo para você. Exatamente. E foi assim, foi tudo meio no mesmo momento, assim. Então, acho que tudo contribuiu para que eu fizesse as coisas que eu tinha que fazer para poder mudar de vida de verdade.
né? E hoje eu vejo como eu sendo uma pessoa que tinha todas aquelas crenças, né, que tinha, sei lá, a minha vida foi muito parecida com a vida de muitas pessoas, de muitos professores de idiomas, né, muito parecida. Então, para mim, a pessoa fala, não tem como, não tem. E hoje não é só a minha história, é a minha história e de mais centenas de professores, Sim. milhares de professores que passaram pelos meus cursos e tudo mais. Então eu digo, cara, se foi difícil para a primeira pessoa acreditar em mim, tudo bem, a primeira pessoa vai falar, você deu certo, mas e eu? Agora, quando você olha um monte de gente, homens, mulheres, mais novos, mais velhos, não só de inglês, de tudo quanto é idioma, pessoa que dá aula só particular, que dá aula em grupo, então não tem mais objeção. Se a pessoa fala, não, mas eu não quero, Camila, eu quero continuar ganhando mal, eu quero... Aí tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas quando você olha pessoas parecidas com você, próximas de você, conseguindo, eu acho que facilita muito o processo. Sabe? E eu lembro muito de uma cena, até eu te contei, acho que isso, né? Que a gente estava num encontro e você estava sentada do meu lado. E eu acho que tinha sido o teu primeiro 6 em 7. Foi. Alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu fiz um lançamento digital, né, de um curso. E a gente tem essa marca do 6 em 7, né? Que, para quem não sabe, é vender 100 mil reais em 7 dias. E eu tinha sido a primeira vez que eu tinha feito. Sim. E você tava do meu lado, e você abriu o celular, assim, tipo, na cadeira aqui do lado, e você falou, nossa, fiz um 6 em 7, ou 6 em 7. Eu falei, no quê? Você fez o 6 em 7? Você falou, foi, deu uma viradinha no celular, assim. Aí eu falei, gente, mas ela é de carne e osso, ela tá aqui do meu lado. Ela consegue, eu vou conseguir também, sabe? Tem como. Então, se você fica fechado no seu mundo só, no meu caso, só de professores, Sim. vivendo todo mundo do mesmo jeito, todo mundo reclamando das mesmas coisas, vivendo, vai ser talvez muito mais complicado de você sair. Mas se você começa a olhar e falar, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, gente, eu vou dar conta também desse negócio, né? E isso é muito aquele ditado que fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. Não é só 5, é a média da sua convivência. É muito real isso. Se eu estou num lugar onde todo mundo acredita que não tem como ganhar mais, que a vida é essa mesmo, que a vida é injusta, que eu vou morrer pobre, eu não vou tomar nenhuma atitude para mudar. Mas quando eu vejo, foi o que você fez, você foi para um outro grupo, que não eram de professores, de pessoas que estavam empreendendo, mesmo que você nunca estivesse empreendendo, né? E isso é muito rico, Camila, porque você estava ali, sua primeira vez empreendendo, e eu estava desde os 17 empreendendo. Então, num grupo, você ganha a inteligência do grupo. Sim. Gente, isso é um valor inestimável, né? Um Sim. grupo de mastermind é um grupo onde você ganha experiência. Você estava ali para ver. Para mim, que vim de uma família empreendedora e estava empreendendo, eu não tinha dúvida que eu conseguiria fazer. Eu não sabia quanto tempo ia demorar. Mas vai chegar. Mas vai chegar. E aí você vê que eu tinha conseguido, fez com que você falasse, então eu vou conseguir também, deixa eu ver o que eu preciso desenvolver de habilidade para isso. Sim. Quem está assistindo a gente hoje, se você tem essas crenças de que não é possível, que é difícil demais, que o outro conseguiu por causa disso ou por causa daquilo, busque se relacionar com outras pessoas. Assista, maratone o podcast Vida Rica, que você vai ouvir a história de um monte de gente diferente e busque se aproximar. Faça parte de grupos que te tirem da tua zona de conforto. Porque é muito fácil você ficar num lugar que todo mundo pensa igual a você. Aí eu vou só pro lugar que todo mundo pensa igual a mim, porque é incômodo alguém discordar de você. Então você busca ficar onde você é igual. Só que se colocar, se tirar daquele lugar que é cômodo e se colocar num outro lugar, mesmo que você não concorde, isso faz com que a tua mente comece a entender que tem outro lugar. Sim. Se você não tivesse saído do meio dos professores que ganham hora-aula para entrar no meio de empresários, você não ia acreditar que era possível. De jeito nenhum, de jeito nenhum. E agora você falando isso, eu fiquei pensando, eu falei, cara, quanto tempo eu economizei de estar sentada do teu lado? Sim. Sabe? De falar assim, eu não precisei passar pela tua vida inteira, né? Eu não precisei ir lá de tudo, aprender desde o começo. Eu já
cortei muito caminho Cortou por estar caminho. perto de pessoas que já estão realizando o que eu quero realizar. Sim. Né? E quando eu vejo assim que os professores entram, eu chamo a tribo dos best teachers ever, né? Que lá, o que acontece? O pessoal me manda foto, Camila, comprei um apartamento, tá aqui a moto Harley Davidson que eu queria, troquei de carro, olha, tirei férias agora em agosto, porque o professor tira férias fora de período de férias escolar, não existe. Tô aqui, ó, no Nordeste com a minha família. Ah, tô viajando para não sei aonde. As pessoas compartilham isso, que assim, nunca fiz antes na vida. Sim. Nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Eu nunca imaginei que eu pudesse bancar o almoço de Dia das Mães da minha família toda. Eu nunca imaginei que eu pudesse quitar todas as dívidas do meu pai. Sabe? Então, as pessoas começam a viver, e daí dentro do grupo, quando a gente compartilha isso, e a essência de lá é, cara, a gente vai compartilhar para dar esse senso que eu tive contigo, né? De que, poxa, mas se fulano conseguiu comprar o próprio apartamento, ou mudar para um apartamento melhor e morar na cidade que queria morar, né? A pessoa fala, nossa, minha maior conquista foi quitar todas as dívidas do meu pai. A pessoa fala o valor que era a dívida, você fica, oh, meu Deus, com as suas aulas? Aí as outras pessoas começam a se permitir. Né? Você dá permissão, né? pro outro. Pra pessoa fazer. Isso é incrível. Você economiza muito tempo. É um valor quando as pessoas entram, né, numa mentoria, num curso, no mastermind. Aparentemente, a pessoa acha que é muito dinheiro, justamente porque tem aquela crença toda de que eu não tenho que pagar por isso. Uhum. Mas quando você vai, você vê que aquele dinheiro ficou muito pequeno, perto da velocidade, das sacadas e da mudança de mente que a gente tem. Uhum. Quando a gente dá um passo a mais, não tem como voltar aquele passo. Uhum. Você não tem como dizer que você não gosta mais. Primeira vez que eu fui para o exterior, eu tinha o sonho, né? Na verdade, eu acho que quando eu era criança, eu nem tinha sonho de ir pra Disney, porque era tão fora da minha realidade que não era. Ai, Aline, quando você tinha 15 anos, você pensou em ir pra Disney? Não, gente, não tinha nem essa possibilidade de ir pra Disney. Mas quando eu comecei, cresci, tive minha empresa, tive meus filhos, aí começou, né, aquela coisinha, e se eu fosse pra Disney? Ninguém da minha família nunca tinha ido pra Disney, ninguém. Eu falei, nossa, será que eu consigo? E eu fiz meu planejamento e consegui. Aí fui a primeira vez pra Disney, me apaixonei. Ai, meu Deus do céu, me apaixonei. E aí eu falo que aí tem um problema. Porque até você conhecer, você não sente falta. Mas depois que você conhece, você fala, como é que eu vou fazer pra voltar? Vou trabalhar para isso. Vou trabalhar para isso. E a jornada da vida rica, ela é assim. Uhum. Você acha que tanto faz a roupa baratinha ou a roupa mais cara? Tanto faz até você usar a outra. Uhum. Porque quando você usa a outra, que você vê que te cai melhor, que te veste melhor, que te deixa mais confortável, você não quer mais aquela. Sapato. Quando a gente é criança, o pai compra o tênis mais vagabundo, se a gente tá feliz, né? Uhum. Minha mãe comprou pra mim, na época tava na moda o Reebok. Nossa, ele lembra? Era caro. Sim. Minha mãe não tinha dinheiro. E daí ela comprou o Redoc. Que nervoso, né? Era igualzinho, só que em vez de ter um B, era um D, era um Redoc. E eu me senti. Só que depois que eu usei um tênis de verdade, eu percebi que não era igual. Então, quando a gente se permite viver experiências diferentes, a gente começa a colocar nossa mente para trabalhar, porque nossa mente, ela é muito maior do que a gente imagina. Sim. A nossa possibilidade de geração de riqueza, de recursos, ela é muito maior. Sim. Hoje eu tô falando isso para vocês, mas eu sei que a minha capacidade também é maior do que eu tenho hoje. Sim. Só que quando eu tenho consciência disso, eu tô sempre aproveitando a vida hoje e pensando o que eu posso fazer para ter melhor, para viver mais experiências. E assim, a primeira vez que a gente viaja de avião, é a primeira vez que a gente vai num restaurante bom, a primeira vez que você compra um carro bom. Você compra presente para as pessoas, assim, sem pensar no preço do presente. Você fala, eu quero comprar um presente legal. Sim. Você vai lá e fala, ai, que gostoso. É que bom, né? Isso, né? E se permitir isso. Então, viver essa vida rica, que é uma construção, não é ser irresponsável, não é viver uma vida rica que você não pode viver. Mas quando você entende que isso é bom e que eu posso gerar recursos para ter, aí a gente vem para o lado bom da ambição. Sim, sim. Né? E é uma coisa que eu falo sempre para os professores. Eu digo, o que vai acontecer com a sua família a hora que você começar a ganhar mais?
A hora que você dobrar, triplicar, quadruplicar, ganhar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes mais do que você ganhar. O que vai acontecer com o seu marido? Muitas, porque a maioria do meu público é mulher, né? Geralmente professora ainda mais de inglês é mais mulher. Muitos maridos abandonaram o trabalho porque a mulher professora começou a ganhar muito mais dinheiro e daí começa a crescer a empresa, precisa começar de mais braços. Sim. O trabalho do cara começa a não valer a pena mais, ele começa a contar as horas e vê, gente, mas pera lá, eu preciso ficar as horas e a minha mulher tá precisando de ajuda. E quanto mais ela ganhar, mais vem pra nossa casa, a galera começa a trocar, né? Digo, o que vai acontecer com os teus filhos? Com uma mãe, né, que ganha mais dinheiro, que tá mais feliz, que tá mais realizada. O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer com os teus pais, com os teus irmãos, com a tua vizinhança? Sim. Né? E eles começam a entender que fazer essa vida rica acontecer é bom pra todo mundo. Pra todo mundo. Não é só assim, tipo, ai, mas então eu vou comprar roupa pra mim, é só bom pra mim. Não, é bom pra todas as pessoas. E é assim que a gente consegue fazer uma diferença maior. Sim. Né? Não é tipo, porque agora eu posso tomar o sorvete tal, que eu não tomava o sorvete tal. Né? Mas para os meus filhos, a experiência da gente fazer isso e eles ficarem mais próximos de mim e sei lá, em muitos casos, assim, o marido não se sentir mais aquele peso de que eu que tenho que pagar as contas, né? Porque não dá para contar com a minha mulher, né? E o negócio muda. Né? Ele começa a falar, nossa, gente, mas eu não estava acreditando nisso, e agora embarca na jogada junto, fala, não, vamos fazer crescer esse negócio, porque ele entendeu que dá. Então tem muitos desdobramentos, né? Não para só na gente, não é uma coisa egoísta. O enriquecimento, ele não é um ato egoísta. Na verdade, ele é muito mais altruísta. Porque se eu consigo gerar mais recurso, eu preciso de mais pessoas. E aí, em breve, ela vai contratar uma secretária para agendar as aulas. Talvez ela contrate um designer para fazer um material de Instagram. Porque ela não é. Alguém para limpar a casa. Alguém para levar os filhos para a escola. Ou seja, aquele dinheiro, aquele recurso, ele não para ali. Quando a gente começa a pensar assim, a gente tira a visão do rico, arrogante, prepotente e começa a colocar a visão de, nossa, que bom que essa pessoa enriqueceu. Por quê? Porque ela enriqueceu, ela tá gerando renda, sim, ela tá gerando oportunidades e é um ciclo, né? A gente vive num mundo capitalista e lógico que quando você compra o sorvete X, você também tá contribuindo com o dono daquela loja de sorvete, com os funcionários que ele contratou e tem toda uma cadeia. Sim. A gente não pode pensar, e quando eu falo de dinheiro como educadora financeira, tem gente que acha que é não gastar. Só que não é. Se você não gasta, ninguém gasta, e vai ser uma comunidade cada vez mais pobre. É o contrário, é enriquecer todo mundo. É uma vida que seja rica para todos. Por isso que os países, né, que são mais ricos, todo mundo é mais rico. Sim. Sim. Porque você consegue fazer com que todo aquele ecossistema funcione. Sim. E a gente precisa colocar isso. Acho que é interessante você falando dos professores, porque é um público que tem essa mentalidade muito focada no que eu não posso, né? Professor nasceu para sofrer. Hoje, gente, nós somos professoras, né, Camila? Sim. Nós somos professoras e hoje a gente tem uma vida rica. A gente pode escolher onde comer, pode viajar, pode ir para Disney, para Nova York, para onde for. E eu tenho muito orgulho de dizer isso. Inclusive, eu tenho uma carteirinha agora de professora. Olha, eu mandei fazer uma carteirinha de professora e eu quero muito que os professores se empoderem, né? Eu acho que eu sou fruto dos professores que eu tive, todos nós somos, e depois nessa jornada empreendedora dos mentores. E todos os mentores são professores, porque eles são ali nessa jornada. E quando a gente percebe que, poxa, eu tenho um mentor que eu pago muito mais do que eu já imaginei pagar, e eu pago para aprender com ele. Sim. Por que não os meus alunos vão pagar para aprender comigo? Exatamente, né? Exatamente. E isso, assim, a gente começar a ver o investimento nas coisas de uma outra forma, né? Você não começa a ver mais como a gente falou, alguém que vai limpar a casa para você poder continuar fazendo suas coisas e tal. Você vê isso como um investimento. Sim. Não é mais assim, quanto que custa uma pessoa vir limpar minha casa uma vez por semana, 2 vezes por semana? Você fala, cara, eu posso fazer isso, né? E vou estar contratando uma pessoa que tem uma família, que aquela renda vai ajudar. Ou, então, uma vez por semana, tal, muita coisa que acontece com os professores. Eu faço massagem agora. Eu tenho uma instrutora de pilates e tal. Poxa, é uma pessoa que com o que você paga para ela mensalmente, também tem uma família que está sendo,
né, que está melhorando de vida. Então você começa a ver tudo isso como um investimento, Sim. não é mais um gasto. Você não é mais um problema para a sociedade, agora você é uma solução. Quando a gente pensa, eu tenho um problema, o desemprego, tenho um problema, salários baixos, tenho um problema, e aí você é um problema. Quando você passa a ser gerador de riqueza, você começa a ser parte da solução. Sim. Porque você enriquece a sua vida, mas você começa a distribuir essa renda para outras pessoas também. E acho que isso é muito lindo. Descobrir isso aos 16 ou aos 36 ou aos 66, não importa, porque pode ter gente aqui com 60 anos falando, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Isso é muito lindo. Eu sou apaixonada por essa jornada empreendedora que possibilita que a gente tenha uma vida rica. Muito feliz de ter você aqui contando a sua história. E eu queria que você colocasse, o que é uma vida rica para Camila? Para mim, uma vida rica é eu poder curtir o meu hoje, eu poder saber que o meu dia de hoje vai ser o mais próximo possível do que eu quero que ele seja, é eu poder planejar o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer na próxima semana, no próximo mês, baseado no que eu tenho paixão em fazer. Né? Então, uma vida rica é numa parte bem minha mesmo, cara, eu escolho. Né? E para mim escolher é uma coisa muito forte. Só que uma ficha que cai realmente é você pensar que, cara, olha o que eu faço, a empresa que eu tenho, o que eu gero, faz na vida das pessoas. E para mim é aí onde está a riqueza. Cada vez que um professor me manda uma foto, olha aqui, ó, tô na frente da praia, olha aqui, comprei tal coisa. Assim, aí é a hora que tudo para, que a lágrima cai, que eu falo, palavrão. E falo, gente, é isso. Isso é ter uma vida rica. É você ter uma vida rica e você fazer a vida de outras pessoas ser rica também. Então não dá para parar só aqui. É gostoso demais o que acontece aqui. Mas quando você chega na vida de uma pessoa que, sei lá, mora lá no interior de não sei da onde, sabe? Eu nunca vi aquela pessoa pessoalmente, né? Só no online. E ela me conta que agora a vida dela tá rica. Eu falo, fechamos o ciclo. Valeu a pena. Muito bom. Camila, quero te agradecer por compartilhar a tua história. Tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com você e vão até se inspirar, porque talvez algumas pessoas estejam achando que era tarde e vão poder se inspirar na tua história também. Se você assistiu aqui o nosso podcast, se inspirou com a história da Camila, com a minha, com nossa conversa, a gente faz questão de que você marque a gente, conte, chame no direct, mesmo que você esteja assistindo numa plataforma de áudio ou no YouTube, vai lá no Instagram, que é onde a gente, né, interage mais, conta pra gente. E Camila, como que as pessoas podem te encontrar na internet? O Instagram é o nosso melhor amigo, né? Camila.tucunduva, que é o meu sobrenome. Você vai me achar com esse nome super diferente, você vai me achar no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Me acha, me coloca em qualquer rede social que você vai me achar. Entre em contato, converse, abre para dizer o que você achou, o que você teve de insight, né? O que mudou aí dentro de você, porque eu sei que da mesma forma que um dia, né, por estar próxima de ouvir a Aline de algum jeito, tudo começou a mudar. Eu tenho certeza que com esse podcast, a pessoa que está ouvindo, que está assistindo isso, vai falar, nossa, pera lá, aquela uma coisa. Então compartilha aquela uma coisa. Isso é muito importante, porque é além do dinheiro, né? A vida rica é muito além do dinheiro. E pra gente, as nossas empresas são muito além do dinheiro. É propósito, é legado. E a gente ama quando vocês compram os cursos, né? Comprem os cursos, comprem as mentorias, venham participar, mas a gente ama tanto quanto a gente vê que a gente impactou a vida de alguém e isso deu resultado. Então compartilhem, que a gente vai gostar muito de fazer, de saber. Obrigada, Camila. Obrigada também, um prazer estar aqui com você, Aline. Obrigadão. Se você assistiu o nosso podcast, você está assistindo o podcast Vida Rica, esse podcast onde eu entrevisto e conheço a história de pessoas muito diferentes, mas que construíram uma vida rica, estão nessa jornada de construção de riqueza. E se você não assistiu os outros episódios, aproveita, já assiste os outros, se inscreve aqui no YouTube ou nas plataformas de áudio também. Eu sou a Aline Sopper, eu sou mentora de prosperidade e riqueza e aqui o meu propósito é te ajudar a ter uma vida mais rica também. Até o próximo!